A dança clássica, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é um nome que permite fazer referência à peça musical composta para ser interpretada através da dança. Composta de 5 posições, as quais foram registradas pelo dançarino, compositor e coreógrafo na corte, o francês Pierre Bencher, as quais são conhecidas como primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição. Esta dança surgiu durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas destrezas. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando. Principais características: imitações de modelos clássicos, busca de perfeição estética, pureza e equilíbrio das formas. Arte clássica e literatura são exemplos de manifestações culturais que muitas vezes buscam retratar a perfeição estética. Na arte clássica, por exemplo, a harmonia e o equilíbrio e a proporção são elementos importantes na composição das obras, como podemos observar nas esculturas da Grécia Antiga ou nas pinturas renascentistas. Na literatura clássica, a busca pela perfeição estética pode ser vista em diversos movimentos literários, como o classicismo e o romantismo. No entanto, o classicismo, por exemplo, a busca pela perfeição da forma e do conteúdo são características importantes, como podemos ver em obras como Os Lusíadas, de Luís de Camarões. Já no romantismo, a busca pela perfeição pode ser vista na idealização do amor e da natureza. No entanto, é importante destacar que a literatura clássica e a arte em geral não se limitam à busca da perfeição estética, mas também buscam transmitir ideias, emoções e reflexões sobre a vida e a sociedade em que vivemos. A perfeição estética pode ser um elemento importante na obra, mas não deve ser o único critério de valorização da arte e da literatura. Arte clássica, chamada de arte clássica, todo o conjunto de obras de arte criada pela civilização grega e romana no período da história chamada de Antiguidade Clássica, aproximadamente com início no século VIII a.C. até o século V d.C. A civilização grega apresentou uma cultura muito desenvolvida que até hoje é a referência principal da cultura ocidental. Sua parte representada os principais elementos culturais gregos, como os deuses e deusas, seres mitológicos e retratados do cotidiano. Aqui nós temos duas fotos de arte clássica. Como podemos ver, um vaso e um homem. Na arquitetura destacam-se os templos erguidos em homens em homenagem aos deuses. Na escultura grega impressiona a busca pela perfeição na representação da figura humana. A pintura representada os vasos gregos retratando eventos de cotidiano, cenas de guerras e também cenas mitológicas. A arte grega também se manifestou na literatura, no teatro e na música, que podemos ver retratados em suas pinturas, em suas escritas antigas. Quando o Império Romano dominou a Grécia, muitos elementos da cultura grega foram incorporados na cultura romana. Sendo assim, a arte romana da antiguidade foi muito influenciada pelo estilo da arte grega, caracterizada pela busca da perfeição ideal de beleza. Porém, os artistas romanos foram aos poucos desenvolvendo um estilo próprio. A arquitetura romana é uma das mais expressivas, com instruções de templos, anfiteatros, aquedutos, que representam o poder dessa civilização. Na pintura romana se destacam os frescos de Hércules e Pompeia. Trata-se de pintura feita nas paredes representadas
pessoas, animais e objetos. Grande parte dessa arte foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio, mas descoberta muitos anos depois na cultura romana, e destacou-se na representação de seus deuses e mais tarde na representação de seus imperadores que se comparavam os indivíduos. Origem do cinema. Você sabe como surgiu o cinema? Em 1895, os irmãos Auguste e Claude Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. Esse evento é considerado por muitos como o marco inicial que conhecemos como história do cinema. No entanto, a possibilidade de criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalhavam para conseguir registrar imagens em movimento. Vem conferir. Thomas e Edison e irmãos Lumière. Alguns dizem que o cinema do fato teve início com o cinetoscópio em 1890. O norte-americano Thomas Edison, que já havia inventado o filme perfurando a uma película de celuloide capaz de fixar as imagens e projetá-las através de lentes, exibiu uma série de filmes curtos que seria o primeiro estilo de cinema, o Black Maria em West Orange. Esses pequenos filmes não eram projetados em uma tela grande, mas sim no interior de uma máquina. O cinetoscópio, um instrumento individual onde se assistência a filmes de 15 minutos. A média que o cinetoscópio ganhou popularidade e Edison Company começou a instalar máquinas em lobbies de hotéis, parques de diversões e fliperamas. E logo os chamados salões de cinetoscópio foram abertos em todo o país. No entanto, Edison recusou a ideia de projetar suas imagens para uma audiência maior, alegando que tal invenção seria menos lucrativa. Logo, variações de cinetoscópio foram criadas e distribuídas pela Europa. Essa nova forma de entretenimento foi um sucesso instantâneo. E vários mecânicos e inventores, vendo uma oportunidade, começaram a brincar com o método de projetar as imagens em movimento em uma tela maior. No entanto, foi a invenção dos irmãos Auguste e Lumière. Cotidiana desta maneira, o inventor dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se o aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. A sua primeira exibição, La Sortie de Lucien Lumière e Lyon, a saída da fábrica Lumière em Lyon, aconteceu no dia 22 de março de 1895 no Grande Café, Paris, para uma pequena plateia, mas foi um grande passo para um novo rumo na indústria de entretenimento. Os primeiros filmes representavam cenas cotidianas e cativavam cada um mais públicos fascinados com a tecnologia moderna. Fabricantes de produtos fotográficos em Lyon, na França, que tiveram o maior sucesso comercial. No ano de 1895, os irmãos Lumière criaram, a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, o cinematógrafo, de onde se originou o termo cinema. O aparelho, desenvolvido por eles, filhos de um fotógrafo, é proprietário de uma indústria de filmes e papéis fotográficos.
é o ancestral da filmadora. Era movido a manivela e utilizavam negativos perfurados. Como era leve, o instrumento facilitava filmagens externas e ao longo dos anos os irmãos usaram a câmera para fazer mais de 1000 curtas metragens, e maioria dos quais retratavam cena da vida cotidiana. Desta maneira, o inventor. Agora, escultura da arte clássica. Estátuas e relevos, como as demais obras do período clássico, caracterizam-se pelo realismo idealizado e pela busca do equilíbrio na representação das formas do corpo humano em movimento. Nesse período inicial, as esculturas eram produzidas principalmente de madeira e terracota, onde os movimentos e a expressão ainda eram tão explorados pelos escultores. Eram basicamente esculturas eretas debaixo de alto relevo. Podemos observar aqui um dos modelos, tá? Esse modelo aqui não está em ordem, mas é o modelo mais recente, vamos dizer assim, por ser esculpido em pedra. A escultura do classicismo grego tem sido longemente considerada como o ponto mais alto em desenvolvimento da arte escultórica na Grécia Antiga, tornando-se quase sinônima para a escultura grega. E esse aqui é outro modelo, que era o gravados em pedra, desenhado em relevos, vamos dizer assim. Não eram produzidas como a estátua grega. Estátuas e relevos, como as demais obras do período clássico, caracterizam-se pelo realismo idealizado e pela busca do equilíbrio na representação de formas do corpo humano. Os escultores gregos conseguiram dominar, nessa época, a técnica de estátuas de bronze de grande tamanho, assim como as corretas na época. Sua obra, Missa em Si menor, é considerada a maior composição musical da história. Algumas de suas principais obras são Concerto de Brandeburgo, A Arte de Fuga, Cravo Bem Temperado, Suítes inglesas e suítes francesas. O segundo mais importante é o famoso Ludwig van Beethoven, nascido em 1770 e morreu em 1827. Embora tenha sido inspirado fortemente em compositores como Mozart, Beethoven se tornou um dos maiores da história por suas contribuições únicas. Ademais, o alemão do período classicista foi perdendo sua audição ao longo de 3 décadas e, mesmo após ficar completamente surdo, ainda executava e compunha perfeitamente por ter uma memória extraordinária sobre as notas. Algumas de suas principais obras são Parelisa, Quinta Sinfonia, Primavera, Sinfonia número 9 e a Sonata para Piano número 14. E o terceiro, Wolfgang Amadeus Mozart, nascido em 1756 e morreu em 1791. Mozart é um verdadeiro gênio do período do classicismo. Suas composições, como riquíssimas melodias e sua qualidade lírica, são inigualáveis. O austríaco é considerado o compositor que levou a música clássica à perfeição. Tinha um dom de compor uma melodia em uma única vez, sem necessidade de correções. Algumas de suas principais obras são Serenata número 13, A Flauta Mágica, Requiem, As Bordas de Fígaro, a Sintonia número 40.